Deus abençoe mais uma vez. Shalom, shalom. Bênçãos, bênçãos, bênçãos sem medida sobre a sua vida. Que a mão do Senhor se estenda na sua direção e traga livramento e proteção. Deus é assim, grande, forte, poderoso, incomparável, invencível. Ele é lindo e maravilhoso. É bom demais ter um Deus tão incrível, o único Deus, Senhor e Criador. E mais do que Deus, Papai, aquele que nos ama e sempre está pertinho de nós. Bem-vindos à bênção do dia. Todo dia Deus tem uma bênção para mim, tem uma bênção para você. Nós estamos no Salmo 66, muita palavra, muita direção de Deus. É maravilhoso, é maravilhoso. As palavras de Deus são incríveis. Oramos os salmos todos os dias. Quero pedir a você a se inscrever no canal, faça parte desse projeto, dessa família. Quando você se conecta através da inscrição, é mais do que só você assistir. Quando você se inscreve no canal, você está dizendo, eu compartilho disso aqui, eu acredito nisso aqui. E significa que ao você se inscrever, você está dizendo, eu estou conectado com essa unção. E é de fato a unção que está sobre minha vida, está nesse lugar, ele alcança você. Ele está sendo espalhado aqui por cada pessoa. E é isso que a gente quer, a palavra e a presença de Deus tocando corações. Salmo 66, esse texto é muito bom. Só um versículo hoje, só um versículo, versículo 16. Ele diz agora, o salmista, venham e escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. Certo? Vou repetir. Venham e escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. Chegou um momento em que o salmista ele não conseguiu se conter. Ele queria contar a história dele para alguém. Ele sabia que se ele contasse o testemunho dele para alguém, essa pessoa ia ser abençoada. Essa pessoa ia ser, sem dúvida, tocada por Deus. Então, no texto a gente vê ele falando de que Deus é tudo, Deus é o centro de todas as coisas, que ele acredita em milagres, que ele podia visualizar as coisas que ele cria nos milagres do passado, portanto ele cria no que Deus podia fazer nos dias de hoje. Depois ele vem no Salmo, no versículo, a partir do versículo 8, ele fala da alma dele que precisa de remédio, que precisa de ser saudável. Depois ele fala da prova, que no versículo 10 ele passa por angústia, ele passa por prova, passou por luta. Ele foi refinado pelo fogo como a prata. No versículo 13 ele diz da oferta e do pacto que ele fez com Deus, que se Deus tirasse ele daquela situação terrível, ele ia fazer um pacto, ia fazer uma oferta para Deus. E ele cumpre a oferta que ele fez porque Deus o livrou. E agora, no versículo 16, ele diz, eu tenho que contar essa história para alguém. Eu tenho que contar essa história que eu fiz um voto com Deus, eu paguei o meu voto, fiz meu pacto, Deus honrou. Olha como Ele me livrou, olha como o Senhor me ajudou. Ele quer contar um milagre para alguém. E aí eu pergunto a você, quão bom é escutar sobre milagres? Quão gostoso é ouvir uma boa notícia? Quão bom, quão agradável é, faz bem para a minha alma escutar o que Deus fez na vida de alguém. Isso é bom demais. É importante a gente escutar sobre os milagres de Deus. Entendam uma coisa, quando você fala para alguém do que Deus fez na sua vida, de uma forma indireta, você está falando para aquela pessoa que Deus existe. Quando você conta algo da sua vida real para alguém, você está falando entre linhas para aquela pessoa que Deus não é alguém de um livro de capa preta, que Deus não é um Deus lá do outro lado da terra, que Deus não é um Deus lá de 3.000 anos atrás. Você está falando assim, Deus existe hoje. Deus está operando aqui em Salvador, no caso onde eu estou, na sua cidade.
Você está dizendo, Deus é um Deus de Israel, de Jerusalém, um Deus de Davi, de Moisés. Você está falando, Deus é um Deus hoje, de Milton Ebenezer. Deus é um Deus hoje, da sua vida. As pessoas começam a escutar e elas começam a pensar, uau, Deus existe agora. Deus faz maravilhas agora. E isso é fundamental. As pessoas precisam saber não de um Deus da religião, de um Deus do ontem, do passado, de séculos atrás. Um Deus vivo. Um Deus que está vivo e ainda opera maravilhas. Conte a sua história para alguém. Fale das bênçãos de Deus na sua vida. Porque o salmista aqui passou por muitas coisas, até ruins. Mas ele orou, ele buscou, ele fez promessas a Deus e Deus o levantou. Essa história não pode ficar retida. Essa história não pode ficar, escondida. Não, conte essa história, dê seu testemunho para alguém. Eu soube de uma pesquisa que foi feita em 2018. Você se lembra do aplicativo Twitter? Lembra? Hoje mudou o nome, acho que é chamado X, né? Em 2018, a revista Science, que é a revista chamada Ciência, uma das mais respeitadas revistas da atualidade sobre pesquisa científica. E essa pesquisa, ela foi conduzida pela MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uma das universidades mais respeitadas na área de tecnologia. Ela fez a pesquisa e publicou numa das revistas mais respeitadas da ciência hoje no mundo. E você sabe o que essa pesquisa diz? Foi estudado a velocidade das notícias que são colocadas no Twitter. E a velocidade que as pessoas replicavam, pegavam e replicavam. E foi constatado o seguinte: uma notícia boa era replicada 6 vezes menos do que uma notícia ruim. Ou seja, uma notícia ruim, ou talvez uma notícia fake, um fake news, era repostada 6 vezes mais do que uma notícia boa ou uma notícia neutra. Quantas vezes eu e você já ouvimos falar, a notícia ruim se propaga muito mais rápida? Pois é, hoje tem prova disso. 6 vezes mais rápido, uma notícia ruim, notícia negativa, que oprime, que deixa a gente triste. O diabo trabalha para a notícia ruim ser propagada. Isso significa o quê? Que eu e você nós temos que propagar uma notícia boa 6 vezes mais do que o normal. A gente tem que contar 6 vezes mais para ficar no nível, para zerar, para ficar no 0 a 0. Por isso que uma notícia boa, um testemunho seu não pode ficar retido. Você tem que contar 10, não é 6 vezes, 10 vezes, para 10 pessoas diferentes. Você tem que pegar um link desse e não replicar para um, você tem que replicar para 10. Porque notícia ruim está no WhatsApp o tempo todo. Está no jornal o tempo todo, na notificação o tempo todo. Não chega de notícia ruim nesse mundo. Chega da gente falar besteira e contar coisa ruim. Não abre a boca. Por isso que ele disse, venham e escutem, porque eu tenho notícia boa para contar para vocês. Deus existe, Deus está vivo, Deus está nesse negócio chamado milagre, Deus realiza curas e maravilhas, as pessoas precisam saber. Conte a sua história para alguém, não esconda o seu milagre, deixe as pessoas saberem para Deus ser exaltado. Quem recebe essa palavra? Não esconda o seu milagre, conte a sua história em nome de Jesus. Vou repetir. Não esconda o seu milagre. Conte a sua história para 10 pessoas. Replique essa oração para 10 pessoas. Em nome de Jesus. Vamos orar. Fique em pé. Levante as suas mãos, vai, se você pode. Pai, oh meu Deus, Tu estás vivo. O Senhor existe de verdade. E muitas pessoas não sabem disso.
Muitas pessoas nem acreditam nisso. Mas se eu falar de ti, se eu contar uma história da minha vida, uma história da vida real, as pessoas vão entender que o Senhor não é um Deus de religião, um Deus de um livro religioso, um Deus de milhares e de séculos passados. Não, o Senhor é um Deus do agora, um Deus vivo hoje. Por isso eu te peço, use a minha vida, que eu conte a minha história para alguém. Eu tenho muitas histórias para falar, eu tenho muitos milagres que eu já vivi, sejam milagres pequenos ou até grandiosos. Eu vou contar todos, dos maiores aos menores. Eu preciso contar não uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Use a minha vida em nome de Jesus, para que o Senhor seja glorificado. Agora estenda as suas mãos em direção às minhas. Receba ousadia, receba coragem, receba força. Entenda a importância de você não se calar. Entenda, não esconda o seu milagre, conte o seu milagre. Ah, o meu milagre é pequeno. Conte o seu milagre e deixa todo mundo saber. Conte os pequenos, que os grandes virão. Eu profetizo isso. Conte os pequenos, que os grandes milagres virão. Em nome de Jesus. Deixa Deus ser exaltado na sua história, para a glória de Deus Pai. Quem pode dizer amém e amém? Glória a Deus. Gente, eu aprendi algo. Tem muita gente que não tem Bíblia em sua casa. E a única Bíblia que ela tem para ler é a sua vida. É o seu testemunho. Conte a sua história, porque Deus existe e Ele está vivo. Amém? Se inscreva nesse canal, pega esse link, faça o que você sabe que tem que fazer. Espalhe a boa notícia 10 vezes mais, para 10 pessoas, tá? Beijos e bênçãos. Te vejo amanhã com a bênção do dia. Shalom.